Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde do Pedro Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente, eu recebi mais uma vez um vídeo do nhonho protestante do senhor João Sete Jantas Oliveira, argumentando que o Conde arregou, o Conde ficou acovardado sobre a minha excelsa sapiência e assim sucessivamente. E o mais interessante é que ele não contra-argumentou nada. Ele simplesmente descambou para um ataque pessoal, principalmente minha família, porque ele revela claramente que ele não tem argumento. Vejam que quando o João Oliveira me chamou para um debate, evidentemente que ele já esperava uma resposta negativa. Porque é da sina do João Oliveira querer aparecer a todo custo. Primeiro porque ele tem um cabedal muito inferior de intelecto para um debate público. E ele pensou que ganharia, por assim dizer, dentro do WO. Porque como foi recusado, então logo ele poderia realmente alegar vitória sem ter uma confrontação. Só que no meu último vídeo, eu dei uma resposta que parece que o deixou um tanto desapontado. Porque na prática o que pareceu não é que eu tenha medo de debater com ele, é que simplesmente pareceu que ele foi esnobado, desprezado, simplesmente ignorado, e é claro que isso afetou o ego dele. Vejam que os meus argumentos sobre o assunto foram bastante convincentes para muita gente. As pessoas realmente entenderam o que eu quis dizer. E, no entanto, sempre me aparece um sujeito com uma espécie de vício em dopamina virtual, sempre me desafiando, dizendo: ah, você gosta de atacar o João Oliveira, você gosta de atacar o Lucas Banzoli, mas você nunca apresenta fontes primárias, e não sei o que, blá blá blá. Eu pergunto para você, senhor viciado em dopamina, tal como alguém seria viciado em OnlyFans. Acaso você já conferiu essas ditas fontes primárias que você ouve de Lucas Banzoli ou de João Oliveira e Alures? Ao que parece, não. Claro, você não perde seu tempo investigando livros, investigando documentos, investigando fatos históricos. Muito pelo contrário, você aceita per se qualquer comentário de um aventureiro que joga um emaranhado desconexo de informações para você e você cai de patinho, como idiota que você é. Eu acredito, inclusive, que se você lê um livro por ano, já deve ser muita coisa na sua vida. Que dirá então conferir fontes históricas, fontes teológicas e assim sucessivamente. Então todo esse pessoal que fica falando de fontes históricas, ninguém apresenta fontes históricas, você confere se elas são verídicas ou falsas? Você confere se realmente elas são válidas? Você vai fazer uma pesquisa de campo e investigar realmente se o Lucas Banzoli está dizendo a verdade? Se, sei lá, o próprio João Oliveira e assim sucessivamente? Claro que você não faz isso. O seu caso é vício em treta. O seu caso é simplesmente intriguinha de internet. Você quer ver duas pessoas se digladiando e um humilhando a outra. É isso que você quer, senhor viciadinho em dopamina, viciadinho em internet, viciadinho em briguinha de paróquia. Então eu acho uma palhaçada esse tipo de coisa. E isso porque essas pessoas passam vergonha, já que eu coloquei aqui no meu vlog, inclusive eu indico o canal Arena Católica do Gabriel Frisk, em que ele mostra claramente que Banzoli adultera fontes históricas, adultera fontes patrísticas, adultera fontes teológicas para se enquadrar no casulo ideológico dele, no casulo teológico particular dele, o que mostra claramente a fraude, o que mostra claramente a manipulação de dados, o que mostra claramente a falta de boa-fé do senhor Lucas Banzoli. E o mais interessante é ele bradar contra o Lucas Lancaster por conta de um errinho insignificante de uma citação de Eusébio de Cesareia. Vamos fazer assim o peso da balança entre Lucas Lancaster e Lucas Banzoli. Os dois Lucas. Convenhamos, o Lucas Lancaster, com todos os problemas e defeitos que ele deve ter, no entanto, eu posso dizer claramente que o senhor Lucas Lancaster é um historiador de verdade, enquanto o senhor Lucas Banzoli é um historiador
é um teólogo e é um apologeta de mentirinha. Ele seria claramente uma espécie de teólogo reborn, é simplesmente fictício. Tudo nele é falso, é fraudulento, é ridículo, é apelativo e ao mesmo tempo desonesto. Então não me venham com esse papo furado de que o Lucas Banzoli apresenta fontes primárias para vocês, até porque vocês não conferem as fontes dele. Foi preciso vários vídeos do YouTube, vocês poderiam também ter pesquisado, mostrando como Banzoli adultera e falsifica certos tipos de dados. E observe mais ainda que no debate público, em assuntos que demandam uma certa complexidade, por exemplo, sobre a patrística, e podem ser outros assuntos alhures, a questão das fontes é muito difícil de ser conferida no âmago do debate. Eu posso, inclusive, citar um exemplo clássico do Antônio Miranda, aquele ateu militante, contra o Paulo Cogos. E o Paulo Cogos foi desfavorecido por uma atitude que eu poderia dizer de blefe. O Antônio Miranda poderia apresentar inúmeras fontes, inúmeros PowerPoints ali, de como o mundo foi criado, sei lá, há bilhões de anos, ou textos pseudocientíficos, ou até mesmo científicos, e no entanto, esse tipo de abordagem é difícil de debater justamente porque você não confere as fontes do teu adversário. E o mais impressionante é que quando as fontes foram conferidas, se observou que o Antônio Miranda dizia era totalmente diferente do texto. Em outras palavras, quer dizer, Antônio Miranda agiu de má fé, como o próprio Lucas Banzoli faz esse tipo de expediente. Então eu posso dizer claramente que, ao contrário do que muitas pessoas estão afirmando, um react, muitas vezes, apresentando certas fontes ou certos comentários, pode ser um debate muito mais eficaz, já que nós estamos falando de assuntos que demandam documentos, demandam fontes, demandam autores, do que, por exemplo, numa confrontação em que o que prevalece é o bate-boca. Então é mais ou menos isso. E veja, sim, eu entendo um react como uma espécie de debate. Muita gente até me questionou, não é bem assim, não sei o que, blá blá blá. Espera lá. Debate, durante tempos imemoriais, houve de escrita. Por exemplo, uma pessoa escreveu uma carta ou um texto defendendo um ponto de vista e uma outra pessoa escrevia um outro texto contrapondo aquele ponto de vista, e assim sucessivamente. Então havia um contraponto. Ou então, disputas intelectuais através de livros. Ou seja, você tinha um livro X e a pessoa publicava um livro Y questionando aquele livro X. Então isso também é uma forma de debate. E o React, como também algumas apresentações de vídeos, são uma forma de debate público. E no meu entender, sobre determinados aspectos, pela natureza de certos assuntos, talvez esse tipo de debate público seja mais eficiente, justamente porque nesse tipo de material você pode apresentar os dados necessários e os dados que podem ser verificáveis nesse debate. Bem diferente, por exemplo, quando há debatedores desonestos, debatedores que não querem a busca da verdade. E não somente debatedores que não querem a busca da verdade, como também assistentes, espectadores que também não querem a verdade, só querem realmente uma briga pela briga. E muita gente quer aparecer em torno disso. Então observe que o debate público tem que ter meios para que os fatos alegados sejam expostos de uma forma que possa ser avaliado. Então, é claro que o Juan Oliveira queria aparecer a todo custo, só que ele se ferrou. Por quê? Porque ele se sentiu desdenhado. Ele percebeu a mais completa insignificância dele. E agora que eu estou publicando os vídeos referentes ao material banzólico, isso mostra que você, viciadinho em dopamina, não avalia porcaria nenhuma e você é uma anta. Você acredita em qualquer coisa que é publicada na internet. Você nunca conferiu se as fontes do Banzoli são verdadeiras, são falsas e assim sucessivamente. E eu mesmo, quando eu falo de certos assuntos, eu tento ser o mais conciso possível. E observem que muitas vezes
esse tipo de apresentação documental tem um agravante de tornar a comunicação muito chata. Parece uma comunicação de PowerPoint, digamos assim. Claro que uma vez ou outra você pode colocar uma fonte X ou Y, ou até indicar um livro sobre o assunto, que eu acho muito mais factível em alguns aspectos. Mas no final da história, a comunicação propriamente dita direta, e que depois você pode mostrar um livro, pode indicar uma referência ou coisa parecida, me parece até mesmo mais versátil do que, sei lá, você apresentar cada detalhe de uma coisa, a não ser, claro, quando você quer refutar uma fonte que não é fidedigna, como no caso do Banzoli, como no caso do João Oliveira, que foi acusado de ser plagiador e assim sucessivamente. Aí, nesse caso, vale realmente você ressaltar a questão documental, porque eles estão apresentando uma questão documental e, no final das contas, o que acontece? Existem vários apologistas católicos muito bons que são solenemente ignorados por esse viciadinho em OnlyFans e que nunca perdeu tempo para conferir se realmente as fontes são válidas. Simples assim. Agora tem um outro aspecto que eu acho que é absolutamente lamentável e que remonta ao senhor Juan Oliveira, quando ele afirmou que a denúncia a respeito das suspeitas de plágio da sua obra Nenhum Caminho Leva a Roma fez ele crescer o número de vendas. Ele estava se locupletando por causa disso. Olha, vocês católicos denunciaram que minha obra está sendo plagiada, mas aumentou as minhas vendas, viu? Cara, com devido acatamento, você deveria ter vergonha disso. Muita vergonha. Sabe por quê? Porque é o seguinte: se a sua obra de fato é plágio de obra de terceiros, então na prática você está mostrando que você é uma pessoa inescrupulosa e desonesta. Que você realmente não tem caráter. No final das contas, o que vale é aparecer para vender um livro, mesmo que esse livro não tenha sido nem escrito por você na prática. Porque se de fato houve plágio, e há muitas evidências de que realmente você copiou obras de terceiros e até sites, isso mostra inclusive que você tem uma deficiência de literatura. E aqui até eu pergunto para você, de que adianta você ter uma biblioteca cheia de autores patrísticos, cheia de São Tomás de Aquino, cheia de, enfim, de muitas obras católicas propriamente ditas, e você mostrando uma tal preguiça mental que você copia site protestante? Vai entender isso. Isso revela que você não sabe escrever, ou que você é preguiçoso na escrita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você se locupleta de ganhar dinheiro com cópias de obras de terceiros, da forma como você apresenta, então você age de má fé até mesmo contra os seus acólitos protestantes. E teve protestante aí falando assim com orgulho que ia comprar a obra desse homem. Sei lá, gastar 60, 80 reais para pagar por algo que realmente não tem grande relevância do ponto de vista intelectual. Na verdade, nenhuma. É nula. É nula, porque, claro, até a forma como foi construída essa obra é questionável. Aí depois eu fico colocando para vocês evangélicos. Não são todos evangélicos, porque eu conheço evangélicos muito honrados, muito inteligentes, muito sérios. Mas nós temos que falar daqueles que não são sérios. Depois, não reclamem se vocês são subestimados intelectualmente ou até pessoalmente, quando na prática vocês colocam um tapete vermelho para qualquer vigarista que apareça para vocês. É Pablo Marçal, é Pastor Mirim, qualquer coisa que apareça e que fale com algum tipo de empáfia, vocês caem na lábia com muita facilidade. E observem, por exemplo, que tanto Juan Oliveira como Lucas Banzoli se promovem através da hostilidade pura e simples à Igreja Católica. Eles não têm nem mesmo um argumento teológico minimamente sério. Eu nunca vi nada do Banzoli que seja uma teologia banzólica. Na verdade, é uma antiteologia. Até porque o Banzoli é um homem tão covarde, mas ele é tão covarde, que ele não assume claramente que muitos dos pontos de vista dele relacionados à teologia provêm de uma subliteratura adventista. Aquela história da mortalidade da alma, do arcanjo Miguel sendo o próprio Jesus Cristo, esse tipo de coisa é tudo cópia da turminha adventista da Ellen White.
Só que o Banzoli não vai admitir claramente isso, por quê? Porque se ele admite, ele perde público. Ele cai em desgraça com certos setores protestantes. Então, para ele, é mais cômodo falar mal da igreja, manipular fontes, adulterar patrística e assim sucessivamente, porque aí ele se torna como motivo de referência, do que necessariamente expor uma teologia. E partindo dessas seguintes conclusões, nós extraímos que o único dogma de fé que une Juan Oliveira, Lucas Banzoli e muitos outros é o fato de que eles são hostis à Igreja Católica. Só isso. Só isso. Basicamente isso. E, lamentavelmente, ele se utiliza de expedientes extraordinariamente desonestos, extraordinariamente capciosos para ganhar público, porque grande parte desse público quer ver sangue. Grande parte desse público está viciado em calúnia, em injúria, em difamação contra a Igreja Católica, e em particular um certo público protestante, que já se acostumou a esse tipo de literatura ou de subliteratura caluniosa, por certo? E eu coloco a seguinte explanação: ninguém confere fontes, salvo, evidentemente, aquelas pessoas que são bastante estudiosas e que, no final das contas, mostram Banzoli é uma farsa, João Oliveira é outra farsa e assim sucessivamente. Bando de embusteiros, de enganadores e de picaretas. Basicamente isso. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que essa questão do João Oliveira já encerrou, justamente porque ele não conseguiu o seu intento de aparecer mais do que ele quer aparecer, já que para o João Oliveira colocar um alho porra na bunda para ele é algo que possa, inclusive, ser objeto de atenção. Então pronto, vamos colocá-lo na sua situação de mais completa insignificância, e se um dia eu quiser debater com ele, vai ser talvez mais por caridade do que por outra coisa. Então, um grande abraço.